Oi, pessoal, me chamo Fernanda Martins, estou aqui para falar sobre espiritualidade. E esse assunto abrange muitas questões de toda a vida. E a gente vai desenvolver isso aqui ao longo dos nossos vídeos, dos nossos especificamente, vou falar sobre o amor. E eu não poderia inaugurar os vídeos falando de outra coisa. O que é amor? Essa é uma questão muito forte na nossa vida que a gente não costuma falar sobre isso, pensar muito menos. Ela está presente em todas as nossas ações, nossos sentimentos, nossos pensamentos, nosso dia a dia. A gente não fala sobre isso, a gente não pensa sobre isso, a gente não questiona e não desenvolve nada a respeito disso. Eu, como estudante de letras, especificamente de grego, vou iniciar trazendo uma explicação com base na etimologia da palavra. A raiz da nossa língua, da língua portuguesa, tem raiz latina, que tem muita coisa grega também. Então, quando a gente para estudar, várias palavras do nosso vocabulário têm origem grega. Se você já estudou formação de palavras, você vê que tem radicais gregos, radicais latinos que formam as palavras na língua portuguesa. Mas, enfim, amor em grego tem 3 palavras para esse mesmo sentimento, para você ver como que a língua portuguesa reduz as coisas. E a língua grega é muito poética, é linda, é incrível. Amor para a língua grega existem de 3 tipos: eros, filia e ágape. Eros, como muitos já ouviram falar, inclusive tem deusas, enfim, já foram representados de várias formas, é o amor romântico, né, se é que a gente pode chamar dessa forma. É o desejo, é a paixão. Pra gente isso não é amor propriamente dito, né. O amor pode ter paixão, mas não necessariamente na paixão exista o amor como a nossa cultura entende. Mas para os gregos, eros é uma forma de amar. E está diretamente ligado a esse amor romântico, que é diferente de um amor por um amigo, por exemplo, ou de um amor por um irmão, que é o que os gregos chamam de filia, que é esse amor de amizade profunda. Não é o que a gente sente exatamente. Isso pode existir no amor eros, mas ele diferencia, né? Porque um amor de amizade, isso é bem complexo. Mas um amor de amizade, a gente não tende a ter atração sexual por essa pessoa, um desejo sexual. Quando tem esse amor, já entra um outro tipo de amor, já entra uma outra questão, não é só amizade. É amizade colorida, né, que as pessoas chamam muitas vezes. E tem o amor ágape, que é o amor divino, espiritual, que dizem, né, na Bíblia, ou cristãos costumam muito usar esse termo, que é o amor de Deus pelo ser humano. Mas, para os gregos, ia muito além disso. É um amor divino, incondicional, espiritual, que estudando espiritualidade, eu descobri o amor genuíno, né, no geral. O amor que está além de todas as coisas, que não vê defeitos, não no sentido de não vê defeitos literalmente, mas mesmo vendo defeitos, ele ainda existe. É um amor sem condições, né, que você não bota critério pra nada, você só ama a pessoa. A partir dessa definição que se tem sobre amor, com base na etimologia da palavra, a gente tem uma ideia mais ou menos do que seja o amor. Tem vários tipos de amor, né? O amor do filho pela mãe, da mãe pelo filho, o amor romântico, o amor de amizade, o amor próprio, que também é muito falado hoje em dia, inclusive para a espiritualidade. A nossa missão de vida é ter amor próprio, porque quando a gente tem amor próprio, a gente tem tudo, a gente ama as pessoas, a gente ama todas as outras coisas. Isso é papo para outro vídeo. Mas a partir disso, por que eu quis falar de amor hoje? Porque na semana passada eu estava falando com umas amigas e uma delas disse assim: o amor não existe. O amor não existe, eu não acredito no amor, só de mãe para filho, de pai para filho. Quantas pessoas já não escutaram isso? Então, as pessoas têm a ideia de que amor é quem dá a vida pelo outro. Amor não é isso. Amor não é isso. A gente tem uma ideia muito equivocada sobre o que é amor, né? Ontem eu finalizei o livro da Ana Sui, que é uma psicanalista incrível. Eu a conheci na Bienal aqui do Rio, na Bienal retrasada. Ela estava lá fazendo uma palestra, estava junto com o Renato Nogueira na mesa, se eu não me engano. E o Renato Nogueira eu já conhecia, já acompanhava, inclusive. Já li um livro dele que fala Por que Amamos. O título do livro é Por que Amamos? O que os mitos e a filosofia têm a nos dizer sobre o amor. E é um livro incrível. Num outro canal que eu tinha aqui de resenhas literárias, eu já fiz uma resenha sobre ele. Vou deixar o link aqui para vocês acessarem, para quem quiser, que eu faço comentários e resumos sobre esse livro. E ele estava nessa mesa e eu conheci a Ana Sui e eu achei incrível. Gostei muito do que ela falou, que é uma visão. Eu amo psicanálise, né? E é uma visão psicanalista sobre o amor. E fez todo sentido. E na semana passada eu ouvi um podcast que falava sobre isso. Que foi inclusive uma consulente que mandou para mim, que eu achei ótimo. E falava sobre a Ana Sui e eu já tinha começado a ler o livro dela, que eu finalizei agora, que é A gente mira no amor e acerta na solidão. Bem potente esse título, né? Aquela coisa a gente sempre atrair, né? Aquilo que tá vibrando mais fortemente em nós. E quando eu escutei esse podcast, fez muito sentido tudo, inclusive bateu com as coisas que eu estava lendo no livro já, né? E nesse livro, ela fala que o amor
Você encontra amor, você entende o que é amor, você vive o amor quando você se vê na solidão. Por que isso? Que o amor só aparece pra nós quando a gente tá sozinho, quando tá na solitude, né? Inclusive, esse é um termo que ela critica bastante, porque as pessoas hoje tendem a demonizar a solidão. E ela faz uma crítica muito legal sobre isso, que eu gosto, inclusive, que as pessoas gourmetizam o termo e acabam se perdendo do que deveriam realmente dizer, mas isso também é assunto para outro vídeo. Estou aqui para falar sobre o amor. E por que a gente descobre o amor quando a gente está sozinho? Isso me lembra muito a carta do eremita, a carta da sacerdotisa no tarô. Porque a carta do eremita diz o quê? Você precisa buscar suas próprias verdades, você precisa buscar seu caminho. Para você fazer isso, você precisa de um distanciamento, de um afastamento. Você percorre uma jornada que você precisa descobrir sozinha sobre o que você tem que fazer, sobre as verdades que você precisa buscar. O eremita é muito sobre isso, sabe? Que quando você se conhece, quando você se conecta com você, quando você para de dar ouvido a outras pessoas, a dar ouvido à correria, à ansiedade do dia a dia, você consegue se conhecer, você consegue se entender, você consegue clarear coisas na sua cabeça, você consegue entender esses sentimentos. E a carta da sacerdotisa tem muito a ver com isso, porque a carta da sacerdotisa é uma carta sobre conectar-se consigo. Você se isolar e tem aqueles dois pilares, tem o véu, então é como se você estivesse entrando dentro de um útero que simboliza ali, né, por ter a questão da feminilidade, da sensualidade muito forte também, da sexualidade, da energia feminina. Então tem um movimento de entrar, de introspecção, nesse caso, entrar dentro de você mesmo. E tem a lua ali também representada naquela carta, que tem a ver com as fases, com o seu lado sombrio, as fases da vida que principalmente uma mulher vive. Então, tem muito essa coisa de você entrar em si, se entender e se conectar. E buscar as verdades das quais você precisa. E isso tem a ver com também o que a Ana Sui fala sobre o amor. Quando a gente se relaciona com alguém, a gente busca nessas pessoas as faltas que tem em nós. E eu acrescento, segundo a espiritualidade, a gente atrai as pessoas exatamente com aquilo que tem de demais em nós. As pessoas costumam dizer, né? Os opostos se atraem. Gente, os opostos não se atraem. Eles não se atraem. O que atrai realmente é o igual. E aí você para pra pensar, nossa, mas a pessoa com quem eu me relaciono é péssima. Ela é isso, ela é aquilo, a gente não tem nada a ver. Se você parar pra pensar, vocês têm muito a ver, inclusive questões emocionais a serem tratadas que os dois precisam evoluir, vocês têm igual. Você pode parar pra reparar isso. E ela fala no podcast e nesse livro que quando a gente se relaciona com alguém, a gente se relaciona com quatro, que sou eu e a outra pessoa. São dois. E também tem a expectativa que eu crio em relação ao outro e a expectativa que o outro cria em relação a mim. E aí que mora a merda. Por quê? Porque a gente se apaixona por aquilo que a gente idealiza sobre o outro. Quando a gente começa a conviver, a gente vê que o outro não é exatamente aquilo que a gente idealizou. Porque a gente é pensado, vamos dizer assim, é atraído por coisas que nos atraem de cara, que talvez sejam faltas nossas ou coisas que a gente tem demasiadamente fortes. Geralmente isso não é consciente. Por exemplo, tem gente que se atrai por pessoas que são sérias, pessoas que são centradas, e elas são o oposto disso. Ou a pessoa se atrai por alguém que é muito engraçado, muito divertido, e ela é muito séria. Só que quando ela vai conviver, ela se baseou em situações e circunstâncias. Quando ela vai conviver com essa pessoa, ela vê que essa pessoa não é tão divertida assim. E aí, o que que ela costuma dizer? Inclusive, ela fala sobre isso no livro, que a gente fala muito. Nossa, você me decepcionou, você me enganou. Você me enganou direitinho, você nunca me demonstrou ser essa pessoa. E não é, porque na verdade você pega aquilo que você quer pra se apaixonar pela outra pessoa, entende? Então, quando você começa a conviver, e a mesma coisa é outra pessoa em relação a você. E aí, quando você começa a conviver, que ela fala sobre solidão. Você mira no amor, mira no ai, nossa, estou apaixonada por aquela pessoa. Só que, na verdade, você acerta a solidão, porque aquela pessoa não é quem você idealizou no começo. E aí é como se houvesse uma quebra e você tivesse que construir quem aquela pessoa é de fato, ou você entender quem aquela pessoa é de fato. E aí entra uma grande questão, que é uma coisa que eu até trato em terapia com as minhas pacientes, né? Existe uma linha muito tênue, muito fina, muito delicada sobre você aceitar um relacionamento tóxico ou um relacionamento que não te cabe mais e você compreender o processo de evolução, de aprendizado e transformação ou não da outra pessoa. Porque hoje em dia as relações estão muito líquidas, né? Como diz Bauman. O que que significa isso? As relações não estão sólidas, não estão firmes mais, não duram mais. Como tudo na sociedade. Mas isso também é um ponto a se questionar, né? Porque antes as pessoas ficavam ali em relações durante anos, sofrendo, aceitando condições de relacionamentos insustentáveis, insuportáveis, porque era o que se mandava fazer, era o que a sociedade impunha às pessoas. Mas
Hoje em dia também existe uma questão muito forte sobre eu não sou obrigada a aceitar essas coisas, então tchau. E as pessoas não respeitam mais nada do outro. Não respeitam mais um processo de relacionamento, um tentar se ajustar, se firmar numa relação e ser menos narcísicos em relação a isso, porque você entra num relacionamento, tem que ser o que eu quero, do jeito que eu quero, eu não vou mudar, e a pessoa tem que me aceitar assim. E o outro entra da mesma forma, não vai ter relacionamento que aguente um negócio desse, né, gente? Então, a gente tem que equilibrar muito isso, e é muito complexo. E qual é eu considero o grande erro da nossa cultura, que é uma cultura eurocêntrica, que vê o tempo como uma coisa linear, vê processos de vida como um processo linear, e não é assim. O tempo é isso e assim ao mesmo tempo. Ele roda assim e assim ao mesmo tempo. Ele é circular. Então, isso se aprende com os povos originários, com os povos africanos, indígenas, porque eles veem a vida de uma forma muito diferente da nossa. Só que isso por muito tempo foi demonizado, foi ugerizado porque não é europeu, não é a forma europeia e cristã de se pensar. Então, tudo que não é isso se abomina, se exclui, se demoniza para que as pessoas não queiram fazer, não queiram seguir. Existe um livro chamado O Espírito da Intimidade, que o Renato Nogueira cita e que eu também já li, que é da Sobun Fossomé, uma filósofa da África Ocidental. Nessa resenha que eu falei que eu fiz do Renato Nogueira, eu falo também um pouquinho sobre esse livro. A cultura dos Dagara, que é essa tribo da África Ocidental, as pessoas começam seus relacionamentos baseadas na espiritualidade. Elas escutam as pessoas mais velhas, que são as referências nas suas tribos, e a partir disso, espiritualmente, elas têm um direcionamento de com quem elas têm que se casar naquela aldeia. Por quê? Se entende que o que une as pessoas são seus propósitos de vida e suas missões de vida, e isso tem a ver com sua personalidade, o seu caráter e tudo mais. Então, a partir disso, as pessoas nem se amam, mas elas se casam, e a partir disso, do mesmo projeto e objetivo de vidas que elas têm, elas passam a se amar. O amor é construído. Então, o ápice de uma relação para essa tribo é a paixão. E começa no amor, que é você entender ali as diferenças, as divergências, as convergências, o que dá certo, o que não dá, valorizar e se prender e focar no que é positivo dessa pessoa e transformar o que precisa ser transformado. E a partir disso ocorre a paixão. E na nossa cultura, como a gente começa as nossas relações pela paixão? Então, a gente faz um processo invertido de relacionamento. O que a gente deveria alcançar no final da relação ou ao longo da construção desse processo de relacionamento, a gente já começa com ele. Então, a tendência é o quê? Cair, porque a gente já começa do alto. A gente vai cair, porque a gente não sabe como chegou até lá. Então, ler esse livro foi muito bom pra mim por perceber isso, por olhar as coisas sobre essa perspectiva e eu nunca mais esqueci. Eu li esse livro, se eu não me engano, foi em 2020, 2021, e eu nunca mais me esqueci disso, até porque isso foi reforçado depois quando eu li no livro do Renato Nogueira, e em outras palestras que eu já ouvi falar sobre o amor, isso também já foi citado algumas vezes, porque é importante que a gente conheça outras culturas pra gente se entender melhor e acrescentar e melhorar aquilo que pode ser melhorado em nós. Qual é o resumo de tudo isso, né? O amor existe, e ele é lindo, ele é incrível. E a gente tende a não gostar do amor, tratar quem ama ou quem é apaixonado, quem é emocionado, quem é intenso nesses sentimentos como alguém menor, como alguém que é burro, bobo, sabe o que tá fazendo. Só que todos nós somos seres emocionais. Somos seres sentimentais. Ainda que você fale, não, eu sou fria, sou uma pessoa fria, mas isso aí foi uma capa que você criou para se proteger de sofrer por conta de sentimentos, mas isso não te isenta de sentir nada, isso não te isenta de amar alguém. Cada um tem uma forma, muitas vezes esquisita ou diferente de amar. E isso tem a ver com as feridas emocionais que a gente tem, com o que a gente aprendeu sobre o amor, com o que a gente acha que é amor por conta das feridas que a gente tem, das autossabotagens que a gente cria e das crenças limitantes também que a gente cria. Então, quando a pessoa fala assim, eu não acredito no amor, o amor não existe, é porque essa pessoa cresceu vendo e se decepcionando com todas as pessoas com quem ela se relacionou. Então é óbvio que ela vai dizer que o amor não existe. E aí entra a espiritualidade, entra a física quântica. Quando a gente procura alguém, quando a gente se atrai por alguém, quando a gente começa um relacionamento, energeticamente, a gente atrai isso tudo que tá dentro da nossa cabeça porque é um espelho. O que a gente vive é um espelho do que tá dentro de nós. Então, o que a gente atrai? Amores irreais. Pessoas que vão gerar em algum momento o fim dessa relação, ou eu mesma vou gerar, quando for uma pessoa que é diferente do que eu acredito ser o amor, ou diferente da crença de amor não existe, amor não presta, eu vou criar uma situação para que aquele amor termine, para que aquele relacionamento termine, porque é isso que o meu inconsciente está atraindo. É isso que o meu inconsciente quer viver, quer atrair, quer manter padrão familiar, quer manter crença sobre o amor, assim como a gente tem várias crenças em relação a dinheiro. Então, tudo que for diferente dessas crenças que a gente tem inconscientemente, a gente vai afastar. A gente vai fazer com que acabe, porque a gente só quer atrair, só pensa que existe amor
que não existe amor, né, na verdade, que o amor é falso, que o amor é leviano, se eu for sincera, a pessoa vai me botar chifre, a pessoa vai mentir pra mim, ninguém é sincero no amor. Então se a gente acredita nisso, é isso que a gente vai atrair, mas o amor existe. Ele é real, ele é lindo e ele é poderosíssimo. Então a partir do momento que você muda os seus pensamentos, os seus sentimentos mudam e automaticamente suas ações, assim como a sua realidade também muda, as pessoas que você atrai muda. Então, o amor é um processo em primeiro lugar, de autoconhecimento. E para ter autoconhecimento, você precisa de um tempo para você. Você precisa se isolar, você precisa do eremita, você precisa da energia da sacerdotisa para você se entender, para você se conhecer, para a partir disso você lidar melhor com as outras pessoas. É isso que a psicanálise fala sobre amor, que a espiritualidade fala sobre amor e que eu falo e acredito sobre amor. Portanto, amem. Busquem entender quais são as feridas emocionais que vocês têm para poder ter o amor que vocês querem e merecem. Me diz aí o que vocês acham sobre isso, me conta aqui nos comentários. Tchau, tchau, gente, até o próximo vídeo.